Fala aqui, o time do Vasco, apesar de não vir bem, é um time que tem um jogador ali que é esse Ryan, né? Que é muito bom jogador também. É um time que o Palmeiras precisa ficar de olho aberto. Salve! Que isso, família? Acorda, pô. Vamos lá. Dia de Vasco. Tapa no peito aí. Acorda. Vamos. Vamos. Salve, família vascaína. Bom dia. Uma excelente quarta-feira. Um dia abençoado para todos nós. Um jogo difícil, um jogo complicado. E o Thiagão quer tirar essa dúvida hoje. Essa sequência de bons resultados. O Vasco não perde. Eu não sei mais o que é perder. Oh, meu Deus. Como é bom isso! Será que é a camisa, ainda sem lavar, ainda com cheiro de suco amarelo, ou é o Barros? Eu tenho essa dúvida. Eu acho que é o Barros. Mas eu espero que hoje o Barros não faça falta. E a camisa, sem lavar, com cheiro de suco amarelo, possa continuar com essa invencibilidade diante do Palmeiras. É nesse pique que a gente inicia esse vídeo. Família, vamos focar aqui na partida de hoje, trocar uma ideia sobre essa partida. Eu quero trazer aqui o PVC, né? Ele estava falando um pouco sobre essa partida lá na Wall Sports, falando que o Vasco, né, pode almejar nesse campeonato, Sul-Americana, Libertadores. Para ganhar do Palmeiras hoje vai depender muito do gênio Coutinho. E claro, vocês sabem, no nosso pré-jogo aqui, a gente traz as reações dos nossos adversários. E claro, no caso de hoje, os palmeirenses, falando do momento do Vasco, fala do Ryan, mas mais uma vez tem ali. Hoje é obrigação ganhar do Vasco, mas a galera tá pontuando, a confiança, o trabalho do Fernando Diniz. Então chega aí que tem resenha nessa quarta-feira, porque hoje é dia de Vasco. Vamos lá, Vascão! Mas família, eu vou te falar uma coisa, espero que os jogadores do Vasco, é clima de decisão, é clima de clássico. O torcedor do Vasco precisa ganhar esse tipo de jogo. Olha só como é que foi contra o Cruzeiro. Não dá uma moral, uma autoestima. Tu sai até bem na rua, filho. Tu sai até bem, tu lida melhor com a tua família, tu fica animado pra tudo quando tu ganha bem. Eu não tô mentindo. Tu fica bem humorado, tu fica feliz, teu filho e tua filha pedem, vamos dar um direito, dá. E vamos tomar uma, vamos. Tu não entende, pô. Gente, poder mais caindo como eu. Será que o mundo fica maravilhoso assim, fica colorido? Que isso? Então, poxa, hoje, claro que a gente tem que ganhar, mas eu vou te falar que, poxa, hoje já é um dia diferente. Eu consigo curtir mais o dia de hoje. Por quê? A gente não tá ali naquela situação, perde, entra na zona, sabe? Isso é insuportável, isso faz um mal, acelera o processo de calvície. Hoje não, né? O Vasco conseguiu ali uma gordura, então consigo aproveitar mais o dia de hoje, hoje é dia de Vasco, tô feliz, espero que o Vasco tenha uma grande atuação. Então chega aí, vem curtir essa resenha, deixa sua opinião aí também, mas antes, aquela moral, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, hypa o nosso vídeo também para fortalecer o nosso trabalho e fecha com a GoCase, parceira do canal Vasco em Família. Tá aqui o nosso cupom, Família Vasco, QR Code, e eu tô deixando também o link no primeiro comentário fixado. Thiagão, não conheço a GoCase. Entra aqui no nosso link ou no QR Code e eu tenho certeza que você vai gostar dos produtos do nosso Vascão, capinha, garrafa térmica, bolsa, mochila, tem de tudo lá. Tenho certeza que você vai gostar. Ah, Thiagão, mas poxa, eu quero presentear, tal. Todo o site, família. É que eu deixo o link aqui dos produtos do nosso Vascão, mas você pode comprar em todo o site utilizando o nosso cupom. Vai fortalecer o trabalho do Thiagão. Lembrando que você passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha e começar aqui com uma notícia insuportável. Essa é a realidade. Tá aí, ó. Cuesta demorará de 10 a 15 dias para se recuperar. Ainda sobre Carlos Cuesta, apuramos que dificilmente o jogador estará em campo na partida contra o Vitória. O jogador irá precisar de 10 a 15 dias, aproximadamente, para se recuperar. O Vasco irá aproveitar a data FIFA para intensificar o tratamento do atleta, visando o jogo contra o Fortaleza em 15 a 10 dias. Apuração Léo Lacerda, Luiz Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Poxa, isso aqui tá me deixando chateado, cara. Porque é o que eu falei com vocês, né, cara? Eu, como vascaíno, eu quero ganhar esse tipo de jogo. Jogo bom, jogo contra time bom, jogo contra time que tá na parte de cima da tabela, time que conquista, né, que tá disputando aí a Libertadores. É esse tipo de jogo, né, que a gente quer voltar a ganhar. Por exemplo, né, a gente não ganha do Palmeiras desde 2015. Poxa, isso tem um peso. O PVC vai até falar sobre isso, a gente vai resenhar um pouco mais. Então você pega um ataque hoje que tá produzindo, Vitor Roque, Flaco Lopes, poxa,
era ideal, né? Que teste pro Cuesta, pro Robert Renan. E é isso, você ganhando esse tipo de jogo. Até no nosso último vídeo de ontem, né? Da terça-feira, perdão, teve um corte que eu coloquei aqui que o cara falou exatamente isso, e eu concordo. Claro que o ideal é você pontuar, né? Você empatar o jogo, já é um bom resultado na minha opinião, mas ganhar, nem se fala. Mas é a performance, né? Ele falou sobre isso e eu concordo. É a maneira que o Vasco vai se comportar contra o Palmeiras. Isso é importante. Jogar, claro, no seu estilo, na sua estratégia, vai ficar um pouco mais recuado, atrás da linha da bola, mas ter ideia de jogo, pressionar em alguns momentos. E a gente sabe que o Vasco faz isso, né? Fez isso contra o Flamengo, fez isso contra o Botafogo, mas não dá para negar. Esses bons resultados que o Vasco vem conquistando passa também pelo Carlos Cuesta. É um cara muito importante e infelizmente, né, tá fora dessa partida, mas a gente vai torcer muito para quem entrar ali no lugar dele, né, conseguir render e nos ajudar, família. Deixa eu passar aqui o PVC e também os torcedores do Palmeiras, pra gente entrar no assunto, né, do jogo, falar aí sobre a provável escalação do Palmeiras, do Vasco, destacar esses pontos aí também. Chega aí, se liga só. Agora está no meio da tabela, mais tranquilo em relação à parte de baixo. Dá para sonhar com algo mais em cima? Eu acho que o sonho é Copa Sul-Americana, não é Libertadores. Acho que está longe a Libertadores. Mas a realidade nesse momento não é brigar contra o rebaixamento. Ele conseguiu descolar. Com 7 jogos de invencibilidade, o Vasco descolou da briga contra o rebaixamento. Está com 30 pontos agora, né? E abriu 8 em relação... Estou até olhando a tabela aqui em relação ao Juventude. Tem um jogo a mais, é verdade, com essa coisa dos asteriscos. O Vitória tem 22 também, né? O Juventude tem 22 e o Vitória 22 também. São 8 pontos. O Vitória tem o mesmo número de jogos do Vasco, 25, e o Juventude 24. Assim, você vai olhar para os 45, então faltam 15 pontos. Se você pensar desse ponto de vista, o Vasco pode ter uma final de campeonato contra o Vitória no final de semana, que é para distanciar do Vitória de vez, já que a briga até 2 semanas atrás era contra o rebaixamento. Só que o Vasco mudou de tamanho nesse momento. Então, ok, você pode achar, você não vai entrar num jogo pensando que você vai perder o jogo. Vou jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, então vou perder o jogo, logo vou pensar no jogo do Vitória. Não pode ser assim. Você vai entrar para ganhar o jogo da maneira que você possa se estruturar, para ter uma semana com a composição de jogos. Acho que, em condições normais, para ganhar do Palmeiras, o Vasco precisa do Felipe Coutinho. Agora, você pode pensar, eu vou ganhar, tenho mais segurança de ganhar 3 pontos contra o Vitória, vou negociar 1 ponto contra o Palmeiras e ganhar 3 pontos contra o Vitória, faço 4 pontos, chego a 9 jogos de invencibilidade, resolvi meu problema da semana. E depois tem o descanso da data FIFA. É uma hipótese. Mas o ponto é voltar a vencer o Palmeiras. É o que o Vasco tem que tentar fazer. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é porque ele vai fazer o corredor, vai voltar marcando, vai ajudar na marcação, vai cumprir aquela função tática. E é por isso que muitas vezes o Abel escolhe o Facundo. Mas eu concordo com você que para pegar um Vasco dentro de casa, talvez você abdique um pouco dessa marcação pelo lado direito, coloque jogadores que contribuem menos com essa fase, a fase de marcação, mas que te ajudem mais, como o Josino falou, na construção de jogo. E como o Hinaldo fala aqui, o time do Vasco, apesar de não vir bem, é um time que tem um jogador ali que é esse Ryan, né? Que é muito bom jogador também, é um time que o Palmeiras precisa ficar de olho aberto, mas não dá para imaginar não vencer o Vasco, um time que tá pensando em disputar o título dentro de casa, né, Josino? O retrospecto do Vasco tá positivo, hein, velho? O retrospecto do Vasco tá positivo. Vitória contra o Cruzeiro, vitória contra o Bahia, empate com o Flamengo. Assim, o Vasco parece que tá num momento menos pior ou no melhor momento dentro da temporada, né? O Palmeiras pega o Vasco aí num momento mais feliz. O Max Maciel falou aqui, Manga, aqui, ó. Abraço, Vasco, abraça. Ele falou, né? Abraça. O Vasco vem babando amanhã, infelizmente, José. Tá aí, ó. Eu falo isso, né, Manga? Mas assim, o time que ganhar do Palmeiras e Flamengo, né, ô Manga, ganha um certificado do caramba, né, Manga? Fala a verdade, aquele certificado que vale ouro, né, mano? Vale mais que faculdade, né? Quando você chegou, ganhei do Palmeiras e do Flamengo, né? Né? Entendeu? Sim. Não, te dá confiança, né, Josino? Pô, te dá credencial, pô. Fui lá e bati o Palmeiras no Allianz Parque, pô. Te dá credibilidade. E o Vasco classificou na Copa do Brasil, não é? O Vasco não eliminou o Botafogo. Foi o Botafogo, não foi? Na Copa do Brasil? Que o Vasco eliminou? O Vasco tá na Copa do Brasil, ainda tá, não tá? Vai ser Vasco e Fluminense, né? Vai ser Vasco e Fluminense, né? Pois é, os caras ganhariam moral ainda, né? Então eu concordo muito com essa visão do Max aí, que o Vasco vem sim babando. E não sei se foi ele mesmo que falou aqui, mas alguém falou, pô, o Vasco é o time que gosta da bola, né? É o time do Fernando Diniz.
Então, assim, é o 8 ou 80, né? A gente vai ter aquele Palmeiras que pode fazer a pressão lá em cima, mas que se ela não for bem feita, se a marcação não for bem encaixada, eu já vi time do Diniz sair tocando desde lá de trás até o gol, velho. Não, e eu tava assistindo esse último jogo dele lá, o Vasco tocando a bola, mano, o Vasco tocando a bola. Que o Vasco ganhou do Cruzeiro, né? Ganhou do Cruzeiro e o Vasco tocando a bola, mano. Assim, tá incorporando ali o jogo do Diniz ali. Então, aí, né? Vamos. Tá aí. Família, pegando o gancho ali do PVC, né, ele projetando o que o Vasco pode almejar nesse campeonato, cara, antes dessa sequência aí positiva, a gente estava muito preocupado, né? A gente já estava falando aqui, caramba, cara, o Diniz, se o Vasco continuar com o Diniz, o time não ganha dentro de casa. Então, assim, eu acho que é jogo a jogo, né? A gente deu passos importantes aí para sair ali da zona, perto da zona de rebaixamento, mas ainda não é uma situação tranquila. O resultado de ontem, né? Esqueci de destacar aqui com vocês, foi até legal, bacana. O Juventude não ganhou, empatou ali com o Atlético Mineiro, que também não ultrapassou o Vasco, mas você precisa realmente conseguir vitórias, pontuar para sair de vez e aí sim você ter ambição no campeonato, não somente pensar na Copa do Brasil, mas ficar bem colocado, até porque isso é importante, né? Financeiramente falando, eu acho que internamente os jogadores também têm um entendimento disso. A gente destacou bastante isso no ano passado, que o Vasco ficou na 10ª colocação, não é isso? E chegou na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco arrecadou o equivalente a, sei lá, 3 anos, né? Então tem um peso você terminar bem também no Campeonato Brasileiro. Mas primeiro é construir essa tranquilidade, até pra gente, né, com a cabeça boa, e aí, né, aproveitar cada jogo, entrosar, ganhar confiança, individualmente falando, coletivamente, pra gente mirar essa Copa do Brasil. Na minha opinião, é isso. Em relação ali, esse papo do Felipe Coutinho, e aí ele já puxa o gancho ali do jogo contra o Vitória, o que foi, família? Foi o Bruno Braz, se eu não me engano, ele falando ali com o PVC, passando a informação que o Vasco poderia, né, o Diniz estava cogitando poupar o Felipe Coutinho, né, não relacionar para o jogo, mas começar ali no banco para, né, segurar, porque ele vem jogando nessa pegada, desgaste, e tem a questão do gramado sintético, né? E assim, eu não acho que deveria poupar o Felipe Coutinho, não. Sei que depois tem um jogo também que é importante, né, contra o Vitória, mas eu acho que ele tá numa pegada legal, né, sempre que ele tem ali o desgaste, ele cansa o Diniz, né, segura ele, e é esse tipo de jogo, cara, que o Felipe Coutinho também, né, a gente sabe que ele tá rendendo muito, a gente sabe que ele tá jogando bem, mas é nesse tipo de jogo que a gente quer ver ele também, né, ele render, ele performar, ele ganhar essa confiança, porque vai ser nesse pique aí, vai ser nesse nível, né, os jogos da Copa do Brasil, porque por mais que o Fluminense não tenha a qualidade do Palmeiras, mas eu acho que, família, nesse tipo de jogo, que é semifinal, 2 jogos, né, tem a questão do nervosismo, que aí eu acho que acaba nivelando, né, esse tipo de jogo. Então eu quero ver também o Felipe Coutinho no jogo contra o Palmeiras, assim, né, como a gente viu ele performar contra Cruzeiro, Flamengo, Botafogo. E assim, entrando aqui, né, na análise do jogo e até pegando ali, né, o que a galera, os torcedores do Palmeiras falaram, e a gente sabe que é um tipo de jogo que, poxa, vai ser, né? Não tem como fugir disso. Eu acho muito difícil não acontecer isso. Vai ser um jogo muito parecido com o que foi contra o Flamengo, né? Contra o Botafogo, até, né, o Botafogo mais pela questão da grama sintética. A maneira que o Vasco se comportou também contra o Cruzeiro vai ser por aí. E aí é o que eu falo com vocês, cara. Esse tipo de jogo não favorece o Felipe Coutinho, né? Ele acaba pegando pouco na bola, porque o adversário fica mais com a bola. Ele tem um desgaste, porque ele tem que recompor, tem que preencher espaço. E aí fisicamente tem um desgaste. Quando ele pega na bola, né, existe ali o desgaste de ficar correndo para lá e para cá. E quando ele pega nessa bola, né, falando aqui sobre estratégia, acaba que você só tem um jogador para buscar, na verdade 2, né? Mas assim, é mais difícil optar por esse porque ele vem lá de trás, que é o PH e também o Ryan. Então assim, se eu tivesse que poupar alguém, cara, não seria o Felipe Coutinho. Na verdade, vocês sabem, seria o Verratti para esse jogo. Ficaria com o Verratti no banco, deixaria um time mais rápido na frente pra gente ter o Felipe Coutinho para pifar o jogo. O que eu não gosto, na provável escalação que a gente vai debater aqui, é a questão do Tietê. Porque, cara, é um jogo que você precisa competir fisicamente, então você não vai ter o Barros, e aí você vai ter o Felipe Coutinho, você vai ter o Verratti, e você vai ter o Tietê no setor de meio campo, que a gente não sabe se está 100%. Então eu não gosto desse coletivo do Vasco sem a bola, sabe? Não gosto mesmo. Por isso que vocês podem até me criticar em relação ao Matheus Carvalho, mas o Matheus Carvalho não é nem porque eu gosto, eu acho que é uma questão de falta de opção, né? Seria o Paulinho ali, eu gostaria de falar Paulinho, mas, né, o Paulinho infelizmente está no final da fila. E se você parar para pensar que o Matheus Carvalho no jogo contra o Botafogo entra no lugar do Tietê, e ele foi super importante
para ajudar ali, defender, proteger o miolo, né, o meio-campo, a defesa, travou várias bolas ali, foi bem no jogo contra o Botafogo. Infelizmente, né, contra o Ceará, que exigiu um pouco mais de refino, de saída de bola, de construção, ele foi mal. Mas entre Tietê, vamos colocar meia boca, né, e o Matheus Carvalho, para esse jogo contra o Palmeiras, eu entraria com o Matheus Carvalho. Mesmo entendendo que o Tietê é muito mais jogador. É aquilo que eu falo com vocês em relação ao overhead. Não tem marcação, não tem perseguição, tem o olhar para a partida. Então, entendendo que o Palmeiras vai ser intenso com bola, eu optaria pelo Matheus Carvalho junto ali com o Hugo Moura para a gente tentar sustentar, proteger bem, dar um pouco mais de liberdade pro Felipe Coutinho. Com o Tietê ali, cara, é complicado. E aí, assim, vamos ver, né, também a estratégia que o Palmeiras vai adotar para esse jogo, até pegando o gancho dele ali, né, no início da fala dele, ele fala da dúvida, né, que o Abel tem para montar esse time do Palmeiras. A gente vai, né, trocando uma ideia aqui sobre o provável Palmeiras, e aí eu continuo falando sobre isso, ó. Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. É isso mesmo, família. Nessa matéria aqui do GE, tá dizendo que ele treinou, que ele trabalhou, e sim, pode ser titular no dia de hoje. Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga. E aí tem aqui as possibilidades. Maurício, né? Ou Facundo Torres. No ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, pegando o gancho desse canal, na opinião dele, se o Abel optar pelo Flaco Lopes, pelo Facundo Torres, seria um jogador para fazer corredor, né? Pelo lado direito. Ele entrou no lado direito, pelo menos no jogo contra o Bahia. Mas eu acho que eu já vi ele algumas oportunidades pelo lado esquerdo. Mas não, acho que é pelo lado direito mesmo. Quem joga pelo lado esquerdo é o Felipe Anderson. Então, para fazer esse corredor aqui, ajudar na marcação e tudo mais. Mas ele falando que optaria ou pelo Maurício ou pelo Rafael Veiga, para ajudar nessa construção, perde um pouco na força física do Facundo, para ajudar nessa recomposição, mas ganha mais talento, mais recurso. E aí, se você olhar por esse lado, né, beleza, você ganha na construção, Palmeiras, no toque, na qualidade técnica, mas perde nessa vitalidade de recomposição, pode ser um ponto importante pra gente na partida de hoje. E aí, família, é sustentar, né, o time do Palmeiras, que é um time muito físico, rápido, tem jogadores assim com uma qualidade técnica, que é o caso assim do Piquerez, que é muito bom lateral, muito bom jogador. O Andréas Pereira também tem muita qualidade de passe longo, né? E aí pode aproveitar essa velocidade que o Flaco e o Vitor Roque têm. Por isso que eu venho falando com vocês, né? Vendo o Palmeiras jogar esses últimos jogos, cara, a defesa e os zagueiros vão ser muito testados. Muito, muito mesmo, porque eles buscam esse embate, atacar ali, ficar próximo do zagueiro, buscar esse lançamento em profundidade, né? Gostam de também escorar, de buscar esse contato, capa do Batman. Por isso que eu tô bem chateado aí com essa lesão do Carlos Cuesta. Mas em relação, família, ao time do Vasco, vamos lá. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, PH, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete, né? Eu tava até vendo uma matéria aqui, uma informação do canal Na Torcida Vascaínos, né, que o Diniz estava na dúvida, não sei se ainda tá, se já tá definido. O GE pontuou que o Lucas Oliveira treinou entre os titulares, mas eu acho que é por aí para ele não tirar o Robert Renan ali da dele, né, e ficar torto pelo lado direito. E a gente viu, isso ficou muito claro. Não precisa ser um gênio, né, um analista tático para observar que não ficou legal diante do Ceará. O time ficou torto, ele não conseguia acionar o PH por aqui, porque tava, né, com a perna esquerda ali, quero dizer, o Robert Renan, e aí juntou que o Pumita também ficava voltando a bola e o Ceará conseguia abafar sem o Vasco, né, conseguir acionar os lados do campo, quero dizer, pelas laterais, porque você não tinha, né, a perna dominante por ali, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, e isso ficou muito ruim, né? Então eu acho que ele vai optar pelo Lucas Oliveira para justamente, né, não tirar o Robert Renan da dele e ter o Oliveira ali, que foi bem sim, foi bem contra o Flamengo. A gente espera que ele possa fazer a partida da vida dele, porque pro Vasco ganhar hoje, o PVC falou ali que o Coutinho vai ser fundamental, sim, mas a defesa vai ter que sustentar, né? A linha de 4, o Hugo Moura, o volante que o Diniz optar, e claro, a gente vai ter que criar, jogar, produzir, evidentemente, e aproveitar as chances que a gente criar contra o Palmeiras, né? Você não pode perder gol. O Palmeiras não vai, você não pode, né, se dar ao luxo de perder oportunidades, né? Mas é isso, né, família? Eu fico, poxa, bem chateado com esses desfalques, porque realmente o Vasco vem num bom momento, mas, né, a gente pode dizer que esse bom momento do Vasco, claro que a gente vai destacar Coutinho, Nuno, Ryan, esses caras, poxa, estão pro PH, só que a evolução desses jogadores que eu estou citando passa também por 4 jogadores. Cuesta, Robert Renan, Barros e Pumita. Porque o Pumita é um reforço, né?
E infelizmente a gente está sem 2 desses 4 que eu citei. Mas vamos lá, né? Vamos acreditar no bom momento, na confiança, e é isso. É esse tipo de jogo que a gente tem que passar a vencer. Desde 2015 que o Vasco não ganha. Comentei isso aqui no segundo vídeo de ontem, que a mística da camisa 10 funcione novamente lá no Allianz Parque, assim como foi em 2015 com o Nenê, e o Coutinho possa ser decisivo e nos ajudar a colocar 3 pontos na nossa conta, família vascaína. Fui! Daqui a pouco eu tô de volta.